Olá, tudo bem? Você já ouviu falar da Síndrome do Ninho Vazio? Esse é o tema que eu quero tratar hoje. É uma situação bastante sofrida para quem passa por ela e normalmente acontece nas famílias de pessoas mais ou menos da minha faixa etária, acima dos 50 anos, próximo dos 60, e é quando os filhos crescem e saem de casa. O ninho, nesse caso, é a casa, óbvio, e vazio, porque os passarinhos bateram asas e foram cada um seguir a sua vida, cada um fazer o seu próprio caminho, a sua própria trajetória de vida. É muito interessante porque quando os filhos nascem, o discurso sempre é de um altruísmo, de um despreendimento que são uma coisa maravilhosa, dignas de orgulho. Então a gente sempre escuta os pais dizerem: eu quero que meu filho seja feliz, eu crio meu filho para o mundo, eu só quero que tenha saúde e que seja feliz. Só que na realidade, o que a gente sente como mãe é: eu quero que meu filho seja feliz embaixo da minha asa. Eu quero que meu filho seja muito, muito feliz bem do meu lado. Eu mesma costumo dizer para o meu filho que mora fora, mora longe de mim, eu costumo dizer: tudo bem você morar longe, mas não tenha filhos. Você só vai poder ter os meus netos quando eu puder estar perto de vocês. Então é assim, o meu neto não é o filho deles, né? A gente tem sempre essa visão egoísta da história. O posicionamento na maioria das vezes, para não generalizar e dizer sempre, mas na grande maioria das vezes, é sempre um pensamento egoísta. Então, quando esses filhos crescem e vão morar fora, longe da gente, ou mesmo que seja na mesma cidade, mas em outra casa, quando a gente se depara com a casa vazia, é um choque e é uma dor muito grande. Muitas vezes a gente não sabe de onde vem essa dor, porque a gente sabe que tá tudo bem, que a vida é assim mesmo, que os filhos crescem e que a gente tem que libertá-los para que eles possam ser do mundo, como a gente sempre disse, que nós criamos os filhos para o mundo. Os filhos não são nossos, os filhos são do mundo. A teoria é linda. Mas quando acontece deles simplesmente criarem asas e baterem essas asas e voarem, a gente fica apreensivo, a gente fica com a sensação terrível de que não temos mais serventia. O que eu vou fazer agora? Eu vou viver dos almoços aos domingos com os meus filhos? Ou às vezes nem isso, porque eles vão realmente para longe, você não vai ter os almoços de domingo tão frequentemente. E uma das coisas muito perigosas que podem acontecer é um sentimento de não serventia, que às vezes a gente se depara com ele muito além de serem apenas na síndrome do ninho vazio. Às vezes a gente se depara com ele de qualquer maneira depois que os filhos cresceram, naquele momento em que a gente pensa que nós não precisamos mais educar os nossos filhos, que nós não somos mais necessárias na vida deles para que eles sejam educados. Não, a gente já fez o nosso serviço, a gente já educou-os, a gente já os preparou para a vida e agora a gente tem que soltar, eles têm que ir. Mas isso é doído, eu falo assim, parece que tranquilamente, mas isso é um processo doloroso, é doloroso para mim pessoalmente também. E é um aprendizado, porque a gente tem que conseguir sempre aprender com a dor. Quando eu me deparo naquele momento em que eu percebo, ou eu penso, eu acho que eu não sou mais necessária para aquela família, para a família constituída pelos meus filhos,
eu preciso ter uma consciência muito certa, muito clara do que é ser necessário. Então eu tenho que esclarecer que eu não sou mais necessária enquanto educadora daquela família. Eu não sou mais necessária enquanto educadora dos meus filhos, porque eles cresceram, são adultos, já não vão mais assimilar qualquer educação que eu possa dar. Mas eu continuo fazendo parte do conselho, vamos assim dizer. Então é muito importante você ter a medida da importância do conselho no ambiente corporativo ou no ambiente das organizações do terceiro setor, por exemplo. Fazer parte do conselho é de extrema importância, porque tudo vai ser discutido pelo conselho, o conselho vai ser ouvido quando algum assunto é polêmico, quando não existe um consenso entre os membros das diretorias, das organizações ou das corporações. O que eles fazem? Eles chamam o conselho. Abílio Diniz faz parte do conselho do Pão de Açúcar, do Grupo Pão de Açúcar, o grupo que ele fundou. Ele gentilmente, depois de uma certa idade, foi convidado a fazer parte do conselho. E assim, nós temos inúmeros casos de fundadores de grandes corporações que foram convidados ou se autoconvidaram para fazer parte do conselho. Então, o meu conselho para você é que você passe a fazer parte do conselho da sua família. A partir do momento que você se enxerga como uma conselheira, com a importância que uma conselheira tem, você vai passar a ter uma visão muito mais positiva sobre você e você vai ser muito mais apreciada pela sua família, porque o que você disser vai ser tomado como sugestão, como uma visão experiente da vida, sobre uma visão experiente sobre aquela situação em específico. Então você não vai mais ser taxada de palpiteira. O seu genro não vai mais dizer a sua mãe se intromete. Não. Você vai ser uma conselheira. E é legal, é importante deixar isso muito, muito claro na família. Então, a minha sugestão é que você reúna no próximo almoço de domingo, pós-pandemia, óbvio, porque agora a gente está tudo trancafiado em casa. Esse vídeo está sendo gravado, esse material está sendo gravado em julho de 2020, eu não sei quando você está escutando, mas está sendo gravado em julho de 2020 no Brasil, então a gente ainda está em confinamento, em isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. E então voltando, a minha sugestão é que na próxima oportunidade você deixe muito, muito claro para sua família que a partir deste momento, a exemplo das grandes corporações, você faz parte do conselho e que como conselheira você tem o direito sim de dar a sua opinião, na maioria das vezes quando ela for devidamente solicitada, diretamente solicitada. É assim que as corporações fazem, existe uma reunião do conselho para tratar um determinado assunto específico, mas que os conselheiros também têm o direito de, quando em passeio pelas fábricas, pelas empresas, se virem alguma coisa fora da conformidade, eles podem apontar e eles podem sugerir soluções. Tudo muito conversado, tudo muito embasado, de uma forma muito fluida, mas o que é mais importante você entender é que quando você passa para o conselho, as suas sugestões podem ser acatadas ou não. E isso não é para ser motivo de climão. A pior coisa que pode acontecer num relacionamento, numa família,
é o climão, é ficar aquela coisa pesada, é quando você às vezes fala alguma coisa, ou às vezes você não precisa nem falar, às vezes você faz um olhar, um suspiro, um gesto qualquer, que isso cria uma situação constrangedora, cria um clima constrangedor e isso é altamente negativo, tá? Então, preste atenção na comunicação não verbal também. Quando você passa a fazer parte do conselho, você deve prestar muita atenção na comunicação não verbal. É muito fácil você dizer, agora eu faço parte do conselho, eu não tenho mais esse papel rígido de educação aos meus filhos, mas a cada situação em que você não for, em que a sua opinião não for acatada, você torcer o nariz ou você olhar para cima, dar um suspirinho. Isso é muito mais irritante do que se você dissesse alguma coisa claramente. Olha, não gostei disso. Eu acho que você deveria fazer assim, assim, assim. Eu confesso que para mim é difícil. Eu acho que se principalmente a minha filha, quando assistir esse vídeo, ela vai dizer: "Ah, faço o que eu falo, não faço o que eu faço". Eu também estou num processo de aprendizagem. Mas o importante, o mais importante, é que eu já enxerguei, já entendi isso. Então agora eu estou na fase de corrigir vícios, por assim dizer. Eu estou me esforçando ao máximo para parar de fazer caras e bocas, para parar de suspiros e para realmente enxergar a minha importância nesse conselho, né? No conselho familiar. Então eu estou realmente me esforçando muito e peço para os meus filhos que tenham paciência comigo, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir. E para eu conseguir passar de fase, vamos dizer assim, nesse jogo, né, eu tenho que deixar claro, as coisas têm que ser combinadas. A gente tem, como se diz tecnicamente, a gente tem que alinhar expectativas, né? Então, isso vai ser objeto da próxima reunião familiar, eu dizer que passei para o conselho e que quando esse conselho estiver extrapolando, que eu seja gentilmente convidada a retornar ao meu posto de conselheira. Essa coisa é interessante, essa coisa de alinhar expectativas, o que é combinado não é caro. Eu tive um namorado já na maturidade, eu tive um namorado que a gente começou a perceber que a gente contava e recontava as mesmas histórias e o outro ficava assim meio constrangido de dizer, você já falou sobre isso. Então a gente combinou que a gente iria apitar quando, quando fosse uma história repetida, a gente iria apitar. Então, quando ele começava uma história, uma vez aconteceu tal coisa assim, assim, eu tinha o direito de fazer pé, e ele a mesma coisa. E assim seguiu-se a vida. A gente ficou junto há 2 anos, eu acho. E, e no final, nós tivemos que abolir essa combinação aí, porque as nossas conversas eram assim. Então, uma vez aconteceu assim, assim, pé. Ah, não, outra vez era pé. Então era tanta campainha de lá e de cá que a gente não conseguia mais conversar. E aí a gente viu que era hora de terminar o relacionamento, porque a gente não tinha mais histórias novas para contar e não tínhamos tido o esforço de construir novas histórias juntos. Isso é só uma parte, mas é uma combinação que pode acontecer também com a sua família. Quando a gente vai amadurecendo, a gente tem essa tendência de contar cada vez mais as mesmas histórias. Então a gente ainda não está na idade de idosa, né? De ser necessário ficar falando, falando, falando. Então a gente precisa se educar. E as pessoas da nossa família são as pessoas que nos amam, são as pessoas melhores para nos educarem.
Então, uma outra sugestão é você combinar diretamente com a sua família quando você estiver falando alguma história que você já disse várias vezes, que você seja gentilmente avisada de alguma forma. Isso pode minimizar torcidas de nariz. E aí você pode pensar, ok, eu estou vivendo a síndrome do ninho vazio, meus filhos cresceram, se tornaram adultos, saíram da minha casa e estamos eu e meu marido sozinhos em casa. Como que a gente vai viver essa situação, esse momento, de uma forma mais leve? Como que a gente vai fazer para que não sucumbamos à depressão? Como que a gente faz para voltar a ter uma vida divertida? Porque tem muitos casais que eles simplesmente desaprendem a viver sozinhos, só os dois. Eles desaprendem porque a vida cotidiana é tão cheia de movimentação, é tão cheia de coisas várias para fazer dentro da casa que não envolvem diretamente um e outro, que quando eles são obrigados a conviverem sozinhos, não se sabe muito bem por onde começar. Então a situação exige um pouco de criatividade e muito amor, principalmente muito amor. Vocês devem começar a relembrar o que vocês faziam antes de terem a casa cheia. Como era? Ah, mas eu era de outra idade, eu era jovem naquela época e eu fazia milhões de coisas. Ok, vamos adaptar aqueles milhões de coisas à nova realidade, à nova idade. A idade de ser um pouco mais, a época de ser um pouco mais limitado, talvez um pouco mais limitado nos movimentos, um pouco mais limitados na alimentação, mas para tudo tem um jeito. Se você lá na década de 80, quando era jovem, costumava sair para as boates, como a gente chamava, se dançar está no DNA de vocês, se vocês costumavam dançar, se era uma prática recorrente e se isso faz sentido para vocês, tem muitos lugares onde vocês podem dançar, que são frequentados por pessoas mais maduras. Tem lugares com pessoas acima de 30 anos, 40 anos, tem lugares que as pessoas que frequentam são as acima de 50, tem lugares para terceira idade, já na faixa dos seus 70 anos. É uma coisa mais bonita de se ver esses lugares onde fazem bailes para terceira idade, por exemplo. É uma vivacidade. Os casais vão os casais já constituídos, marido e mulher, namorados e tudo mais, e vão as pessoas solteiras que estão a fim de arrumar um parceiro, uma parceira. Então, o ninho vazio não pode jamais ser enxergado absolutamente como uma fase negativa. O ninho vazio, quando você se encontra com uma casa vazia, que seus filhos foram morar em outros lugares, você tem sim que se respeitar e viver aquele momento de luto. É um momento de luto e tem que ser respeitado. Mas como todo momento de luto, ele tem que acabar. E você tem que, canta para subir, minha filha. Você tem que se esforçar para reverter a situação e deixar a alegria fazer parte da sua vida. O ninho vazio, na realidade, ele precisa ser um momento de você se reenxergar de uma outra forma. O momento desse ninho vazio, o momento que os filhos saem de casa, é um momento super importante de redescoberta pessoal. É hora de você resgatar a pessoa que você era. E mais, resgatar a pessoa que você era com o molho adicional da pessoa que você é hoje. Olha que fantástico! Você vai, por exemplo, se você sempre gostou de dançar, como eu falei há pouco, você vai dançar com o tempero que você tem hoje.
o tempero da maturidade. E isso te faz uma pessoa muito mais interessante. Se você tá sozinha, cai na pista. Encontre uma pessoa que te faça feliz, te ajude. Te faça feliz não, porque isso não existe, mas encontre uma pessoa que te deixe mais feliz. Quando eu digo que te faça feliz não existe, é no sentido de que a sua felicidade só depende de você, não depende de outra pessoa. Você não pode, não deve, não precisa colocar a sua felicidade como responsabilidade de outra pessoa. Ah, encontrei uma pessoa que vai me fazer feliz. Miga, isso aí não existe. Encontre-se com você mesmo, que você vai se fazer muito feliz. Você vai encontrar uma outra pessoa para ser seu parceiro, sua parceira, neste caminhar de felicidade. Mas a sua felicidade está aí, ó, dentro de você mesma. Tá certo? Coloca isso na cabeça e no coração. Ninguém faz a gente feliz. A gente é feliz. Outra pessoa nos acompanha na trajetória da felicidade. Outra coisa bem legal, ou importante, vamos dizer, para reverter a situação negativa do ninho vazio, é você descobrir coisas dentro de casa para vocês fazerem. Você enquanto casal, vocês enquanto casal e você enquanto uma pessoa que mora só. Coisas legais para se fazer dentro de casa. Por exemplo, jardinagem. Jardinagem é uma atividade a dois deliciosa que vocês podem escolher uma árvore para plantar, podem escolher que tipo de flor vocês querem na próxima primavera, seja no jardim ou nos vasinhos do apartamento. Se você mora sozinha, você pode escolher da mesma forma quais as flores que você quer na sua próxima primavera. Eu já escolhi as minhas, já semeei, inclusive, embora esteja um pouco adiantado, mas eu já semeei as minhas flores da próxima primavera. E cultivar flor é uma coisa maravilhosa. Cultivar um pequeno jardim, uma pequena horta, testemunhar o desabrochar da vida. Cultivar uma horta, cultivar um pequeno jardim, é testemunhar o desabrochar da vida, a renovação da vida todos os dias. Eu, quando vejo um broto novo nas minhas plantas, que são poucas, mas são muito bem tratadas e muito importantes para a minha vida, quando eu vejo um brotinho novo, para mim, parece não, é um bebê que precisa de toda a minha atenção. Isso é um renovar da vida. Isso é enxergar que sempre, sempre você é necessário. Embora você não seja mais necessária para a educação dos seus filhos, você é necessário para colocar água na sua planta e exercer o cuidado. Isso é muito importante. Outra coisa muito legal para reverter essa vibe ruim e pesada da síndrome do ninho vazio é você ativar a sua sensualidade, é você ativar a sua sexualidade. Você agora está sozinha em casa, a casa é toda sua. Eu não preciso ser explícita para dizer o que você pode fazer estando sozinha em casa. Vocês podem usar a casa como um todo, como um grande ambiente de prazer, sem o risco de ser interrompido. Ah, vão nos ouvir. Não, não tem ninguém para te ouvir. Solta a franga, vai ser feliz, liberte-se, libere-se, viva intensamente a sua sensualidade, a sua sexualidade. Porque maturidade não é sinônimo de frigidez, não é sinônimo de estagnação na vida sexual, de jeito nenhum, muito pelo contrário, a gente adquire uma liberdade, uma libertação que é ímpar na vida toda.
A mulher madura é muito mais gostosa, porque ela é livre, porque ela se conhece. Ela sabe exatamente quais são os seus limites, ou ela sabe que ela não tem limites. E uma coisa muito importante, que a gente sempre lê, outro dia eu li isso, achei engraçado até. Depois dos 40 anos, a gente não pode mais perder tempo. E isso é pra vida. Então a gente deixa de ter mimimi. A gente deixa de ser, ai meu Deus, aqui não pode, ali não vai, minha filha pode tudo, vai tudo. Porque você é liberada, você é uma mulher bem resolvida. Se você ainda não é uma mulher sexualmente bem resolvida, ainda dá tempo. Corre atrás do prejuízo. Vai que é sua. Se reinvente também nessa área. Tem maravilhosos cursos, tem maravilhosas vivências que a gente pode participar. Um curso de pompoarismo, por exemplo, é super indicado. A prática do pompoarismo na maturidade é super indicado, porque vai te fortalecer o assoalho pélvico, vai te deixar muito mais viva sexualmente. Isso funciona muito bem. Para você que está num casamento aí já de muitos anos, de relacionamento com a mesma pessoa e tudo mais, é fantástico, porque vai dar um up nessa relação, vai dar um estímulo geral na relação, e vocês muito em breve vão dizer, graças a Deus que o ninho está vazio. Meus filhos, amo vocês, mas agora, olha, a vida tomou um outro sabor, pegou um outro sabor. Cozinhar. Cozinhar juntos é uma coisa deliciosa. Eu confesso que tive que aprender novamente essa prática, porque eu sempre gostei muito de cozinhar, eu sempre sou ainda a mama, aquela que vai para a cozinha e que faz 500 pratos em meia hora, e serve uma mesa enorme para todo mundo. Eu faço várias comidas no mesmo dia para gosto diferente para cada um prato predileto de um, prato predileto de outro. Sempre fui assim, continuo sendo. Então eu sempre disse que a cozinha era o meu palco e o meu público, a minha família e os meus amigos. E agora, né, com o ninho vazio, eu tô tendo que fazer pratos menores. Até comprei umas panelas menores, porque eu fazia uma panela de ragu, por exemplo, que é o molho de carne típico italiano para macarronada do domingo. Eu fazia uma panela de ragu e aí ficava com esse molho lá semanas, não sabia o que fazer com eles, congelava, meu freezer ficava lotado. E enfim, aí agora eu tô aprendendo realmente a cozinhar só para mim, ou a cozinhar só para mim e para uma ou duas pessoas que estiverem comigo em casa, quando não é aquele típico almoção, né, do domingo, como a gente fazia antigamente. Mas também tive que aprender a compartilhar a minha cozinha, e é isso a dica, a compartilhar a minha cozinha com um companheiro. Por quê? Porque a gente, quando mama de uma família grande, a gente tem essa prática de ir para a cozinha sozinha, de ficar lá cozinhando e tal. Enfim, a gente é a band leader da nossa cozinha, a gente é a dona do palco, vamos dizer assim. E quando vem o ninho vazio, a gente precisa compartilhar esse momento de cozinhar. É mais prazeroso quando você compartilha esse momento de cozinhar. Então, seja o seu marido, seu companheiro, ou seu namorado, ou uma pessoa que você está conhecendo agora, tenha isso em mente. Compartilhe. Não existe certo e errado na cozinha, existe o jeito que cada um faz. Aliás, não existe certo e errado para nada na vida.
já incorporei esse saber. Não existe certo e errado, existe o jeito que cada um cozinha. Então, se a pessoa que está compartilhando a cozinha com você gosta de um arroz refogado, ok, deixa a pessoa fazer o arroz refogado. Se você prefere o arroz lavado, né, que é aquele arroz que se cozinha igual macarrão, tudo bem também. A dica aqui é cada um pegar um prato para fazer. Então, se é você que vai, ou um ser o auxiliar de cozinha e o outro pilotar a panela efetivamente, mas não dê palpite, sabe? Deixa que o outro faça o seu prato da maneira que gosta, que está acostumado, como é normal de fazer no dia a dia. Isso vai minimizar qualquer tipo de situação ruim, de clima ruim, e vai fazer o ato de se cozinhar junto uma coisa divertidíssima e, que junta muito os casais, junta muito as pessoas, seja um amigo, seja uma amiga, junta muito o ato de vocês fazerem uma comida junto, porque a comida na realidade é uma alquimia. E a gente coloca nesse grande caldeirão aí, a gente coloca a nossa energia. A gente coloca uma energia de amor, a gente coloca uma energia de união, o que a gente quer que aquela comida faça, qual é o sentimento que a gente quer que a pessoa, para quem a gente está cozinhando, tenha quando absorver aquele alimento. Consumir, comer, degustar aquele prato que a gente tá fazendo. Então é muito importante você manter essa vibe bacana no ato de cozinhar, essa energia boa no ato de cozinhar, né? Cozinhar é compartilhar amor, isso é muito importante, é muito poderoso isso, é muito significativo. A panela que você está usando para cozinhar é um grande caldeirão onde você está colocando toda a sua energia, para fazer uma poção maravilhosa em formato de feijão, por exemplo. Então, vamos caprichar aí nessa vibe, né? Vamos caprichar nessa energia que a gente coloca ali. E tendo uma pessoa ao seu lado para compartilhar isso, para criar essa amálgama aí da energia boa, faz todo sentido e é muito interessante, é muito gostoso. Tudo isso que eu estou falando são dicas para que você consiga reverter a energia ruim, a situação pesada, o climão que o ninho vazio causa em você. Então, tudo se resume a: tenha um bom relacionamento com esta nova fase. Encontre maneiras de você viver essa nova fase de uma forma positiva. Os relacionamentos, eles vão, ao longo do tempo, ao longo da vida, eles vão mudando de configuração. Então tem um momento que você é namorada, tem um momento que você é esposa, tem um momento que você é mãe, tem um momento que você é mulher, tem um momento em que você é conselheira. Então este é o momento de você ser conselheira. Seja a melhor conselheira da sua família. E aproveite, seja a melhor companheira de você mesma, do seu companheiro, da sua companheira. Seja a melhor pessoa para si. Todo bom relacionamento com o outro começa com um excelente relacionamento com você. Então, antes de se relacionar com o outro, nesta fase do ninho vazio, resolva a situação com você. Você agora é a pessoa mais importante. Você tem que praticar o auto-amor. Você tem que ser gentil consigo própria. Só assim você vai conseguir ter o melhor relacionamento da sua vida.
com qualquer outra pessoa, em qualquer posição. Então, aproveita essa fase também do ninho vazio para se encontrar mais com você mesma, para mostrar para você mesma o quanto você se ama e o quanto você é importante. É isso. Se tudo o que eu falei faz sentido para você, compartilha com aquela sua amiga que talvez esteja sofrendo por estar no momento de ninho vazio. Esse momento pode ser transformado numa hora de virada para você se tornar a melhor versão de você mesma. Obrigada!